A mobilidade elétrica já é uma realidade em movimento e tem conquistado cada vez mais estrada em Portugal. Segundo a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, UVE, em setembro de 2025, pela primeira vez, as vendas dos carros 100% elétricos ultrapassaram as dos veículos a combustão. A transição está em curso, mas continua a levantar dúvidas e desafios para os consumidores. Carregar um automóvel elétrico, especialmente na rede pública, pode ser um verdadeiro teste à paciência. Tarifas e taxas confusas, falta de transparência nos preços e uma rede ainda insuficiente tornam difícil uma escolha que deveria ser simples, amiga do ambiente e do consumidor. Publicado a 14 de agosto de 2025, o novo regime jurídico da mobilidade elétrica promete mudar este cenário. O objetivo? Mais transparência, simplicidade e previsibilidade na forma como os portugueses carregam o seu carro elétrico. Neste Pode Pensar, tentamos perceber o que está a mudar com esta nova regulamentação, acompanhada pela DECO Proteste, bem de perto, e refletir sobre o caminho já percorrido, os desafios que ainda persistem e as soluções que podem tornar a mobilidade elétrica verdadeiramente acessível, justa e sustentável para todos. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DECO Proteste, vou refletir sobre este tema com os meus convidados, sem algoritmos e à velocidade da mente humana. Tenho assim comigo o Pedro Faria, é presidente do Conselho Diretivo da UVE, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Parabéns pelos 10 anos. Também a Elsa Agante, Team Leader da área de Energia e Sustentabilidade da DECO Proteste. Já agora, parabéns em breve pelos 35 anos. E também da DECO Proteste. E temos também connosco o Diogo Teixeira, cofundador e publisher da Razão Automóvel, publicação especializada, obviamente, no setor automóvel. Em breve, 14 anos, não é? Já que estamos a falar de aniversário. É verdade, 14 anos, sim. Eu começava já por si, Pedro Faria. Estamos, como eu já disse aqui na introdução, no momento da mobilidade elétrica. Em setembro último de 2025, os elétricos em Portugal ultrapassaram as vendas dos carros a combustão interna. Eu vou perguntar-lhe como interpreta este marco, o que é que lê nisto, o que é que isto pode revelar mesmo sobre o comportamento dos utilizadores, mas antes, é dia para ficar na história? Sim, foi mais um da mobilidade elétrica. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Para nós é muito importante estes momentos de partilha de experiências e conseguirmos transmitir a promoção da mobilidade elétrica. São fundamentais estes momentos. Parabéns à Proteste, à DECO Proteste, por promover estas iniciativas. As vendas em setembro bateram os recordes, mas mais do que em setembro, nós temos os números já de novembro, onde os recordes foram ainda ultrapassados. Nós podíamos estar aqui quase 10 minutos a falar de todos os recordes que foram batidos em novembro de 2025. Tivemos a manutenção da venda dos veículos 100% elétricos a ser superior ao somatório dos veículos a combustão, portanto, gasolina mais gasóleo. Tivemos recordes de vendas nos veículos de mercadorias, que é algo que ainda estamos muito no início e que não temos conseguido ter muito sucesso, mas que novembro também trouxe muitos valores. Trouxe esperança. Muito interessantes. E isso vem acompanhado de uma missão muito importante. Nós, neste momento, temos cerca de 8 mil consumidores, 8 mil utilizadores novos cada mês que entram na mobilidade elétrica. E a nossa missão tem que ser conseguir ajudá-los a fazer esta transição energética que, como na introdução se viu, à partida pode ainda não estar assim tão facilitada quanto já parece. Vamos falar disso. Há pouco falou aí dos 10 anos da associação. Sim. Para contextualizar aquilo que a mobilidade elétrica subiu. Nós, no nosso primeiro artigo que fizemos sobre as vendas, dávamos notas de que em dezembro de 2015 tinham vendido 250 veículos, Uau. O que era um recorde. Absolutamente. Agora estamos em que número, mais ou menos? Já o disse. Em novembro venderam-se 9.100 carros, mas aqui estou a falar dos 100% elétricos e dos híbridos plug-in. E estes 250 também era a mesma coisa. Okay. A cota de mercado foi de 32,45. Aqui estamos a falar só de veículos ligeiros de passageiros. No mês de novembro, 32,45. Em dezembro de 2015 era de 0,60. Pois,
E mudou parece-lhe que é bocadinho. sustentável, ou seja, estes números vão continuar a subir de dezembro de 2025 e por 2026 fora? A indicação que- Ou tenho medo que possa ser um epifenómeno e que isto depois... Não, não até sei. por tudo o que se está a passar agora na Europa. Não Há será. sinais que vêm da Europa que podem ser... Dificilmente existirá um retrocesso. Ok. Por mais sinais contraditórios que possam vir Eu quando digo da Europa é a União Europeia. da União claro. Europeia, o futuro da eletrificação parece-nos garantido a maior ou menor ritmo. Nós tivemos, relativamente aos números, nós tivemos aqui uma estagnação ali perto dos 20%. E ali a partir de setembro conseguimos chegar mais perto dos 30% e agora até ultrapassá-los. Portanto, pode haver aqui uma maior velocidade ou menor velocidade no crescimento destes números. E temos muitos desafios pela frente, mas o retrocesso parece-nos Ok. que não irá acontecer. A DEC Proteste, Elsa, mais do que eletrificação, gosta de falar de descarbonização. De qualquer modo, antes da pergunta que eu lhe ia fazer, um pequeno comentário a este número de setembro, foi a primeira vez, não é? Sim, em Portugal. foi a primeira que, vez e agora os de novembro, que sim, são ainda mais em que animadores. há mais carros vendidos elétricos do que a combustão. Olá, antes de mais, boa tarde a todos. Ora, aqui a questão é mesmo, para nós, obviamente, vamos acompanhando o setor, sim, está a aumentar e está também a percepção, ou se calhar que há uns anos havia alguma percepção mais negativa, chegámos dos pontos negativos, apareciam mais do que os positivos e muitos consumidores tinham mais dúvidas. Neste momento já é um processo que já... Toda a gente já conhece alguém que tem e acaba por ser mais simples. Eu acho que é uma questão de mindset que já está um bocadinho Sossega mais... as dúvidas, mesmo que não tenhamos respostas, saber que há mais gente à nossa volta a fazer o mesmo. Na volta é mais fácil do que eu imagino. Pode ser isso. Pode ser. A DEC Proteste esteve muito próxima do Governo, foi ouvida, a propósito da nova, chamemos-lhe legislação, o novo regime jurídico da mobilidade elétrica. Vai estar em transição até ao final de 2026. Primeiro, foram ouvidos. Mas o que está plasmado na legislação é exatamente o que a DEC Proteste queria? É que uma coisa é ser ouvido, outra coisa depois é o que vai parar aos diplomas ou aos projetos de lei, ou lá como é que se chama isso? Eu devo dizer que neste caso, e sim, é verdade que nem sempre acontece, neste caso o que o diploma traz vai mesmo muito em linha com o que nós Portanto, vimos estão pedir. satisfeitos. Sim, neste E caso o que é estamos que satisfeitos. então muda? Porque eu sei que antes a mobilidade elétrica era um terreno algo confuso, para não dizer outra coisa. Bom, aqui, E injusto, aparentemente. Aqui a principal mudança, e tem muito a ver, obviamente, o objetivo, é o nosso objetivo, e também em termos de diploma, é que a parte do carregamento elétrico se torne mais simples, mais transparente, mais fácil também para todos, porque nós, e tínhamos muitos problemas, muitos consumidores que também nos fazem chegar essas questões, ainda existe alguns problemas na parte do acesso, portanto, no fundo, é necessário ter um contrato com o comercializador de energia, a insuficiência de pontos de carregamento, que eu sei que nós vamos falar mais à frente. Existia também algum problema no sentido de, neste momento, atualmente, com o atual regime, de não se saber à partida quanto é que se vai pagar quando se faz um carregamento na via pública, precisamente porque existem várias componentes no preço e não é possível saber, porque essas componentes não são as mesmas em todo lado, variam com o tipo de carregador, variam de E sítio para variam sítio. também no tempo, ou seja, Também não sei se podem é ao variar. dia, se é à hora, se é ao minuto, se é uma bolsa. Existe que sobe e sítios desce. em que normalmente Sim. é por quilowatt-hora, portanto, Sim, em termos, sim. mas muitas vezes acresce minutos de carregamento, outras vezes não. Há outros locais que é mais por tempo de carregamento, ou seja... aqui E a isso não é questão- claro quando chega a um posto de carregamento. Não, esse é o grande problema. É uma coisa que nós pedimos e vai nesse sentido, para tornar a mobilidade, lá está, mais simpática e adesão dos consumidores. Os consumidores têm que ter uma ideia de quanto é que vão pagar e poder comparar. Porque há vários tipos de carregador e carregamentos, assim como quem tem um carro a motor de combustão, quando vai à bomba de gasolina sabe quanto é que vai pagar em euros por litro. Há vários tipos de combustível, mas sabe, tem o preço. Eu tenho 20 euros no bolso e sei que posso comprar 20 euros de gasóleo. Pronto. Mas sabe qual é o litro, Sim, o euro por litro? Exatamente. E no carregamento elétrico, no sistema atual, esse é o problema. Só sabe, depois de carregar, quanto é que efetivamente pagou. Só no fim.
Porque existe o euro por quilowatt, em termos de comercialização, pode existir, lá está, existem as taxas e os impostos, existem as tarifas do operador da rede, pode existir, não é tão comum, mas existem, por exemplo, algumas tarifas de ocupação de espaço por parte dos municípios e, portanto, só no fim, quando é feito o carregamento, chega à fatura que sabe. E agora, neste novo enquadramento jurídico, como é que a coisa mudou? Assim, neste novo enquadramento, existe aqui uma alteração, portanto, este comercializador da energia para a mobilidade elétrica deixa de existir, no fundo. Portanto, existe... Perde-se um intermediário, se bem percebi, há menos elos, no fundo, na cadeia. E aquilo que o diploma obriga, mas como diz, estamos em transição, portanto, vamos ter agora uma fase em que já existem postos de carregamento ao abrigo do novo regulamento, porque os novos têm que já cumprir com o novo regulamento. Os outros têm esta transição para se adaptarem. Tem cerca de um ano para se adaptarem. E é principalmente, lá está, os consumidores, quando existe a disponibilização no posto, qual é que é o euro por quilowatt-hora, se há ou não alguma tarifa extra, porque podem ainda existir tarifas de ocupação, porque tem a ver de tempo, Sim. porque também o que se pretende na via pública não é que um carro esteja a carregar muitas horas, porque existe mais gente a querer carregar, mas fica claro, e é possível poder comparar entre um carregador e outro. Estou a perceber. Pronto. Faria sentido aquilo que já existe para os combustíveis fósseis nas autoestradas, aqueles placares que a 8 km vai ter o preço do gás óleo, é sempre igual, mas pronto, X e da gasolina Y, faria sentido ter isso também para os carregadores elétricos? Eu acho que nos carregadores, pelo menos nesta fase, ainda não será tão viável, mas obviamente os nossos colegas podem também dizer, sabemos, porque lá ver, o que é que vai existir à mesma sempre, digamos, em termos de custo, pode sempre haver algum extra. E daí é um bocadinho por aí. Mas fica mais claro. Fica mais claro quanto é que se vai pagar pelo ato de certo, carregar o carro. E agora avanço para o Diogo, da Razão Automóvel, Diogo Teixeira. Nós estamos ainda aqui a espraiar a nossa conversa, depois vamos mais minuciosamente tratar dos vários assuntos. Mas há um problema europeu agora. Estávamos aqui a perceber que durante muito tempo foi convicção de que lá para 2035 emissões zero do setor automóvel, emissões de CO2. Fala-se agora da possibilidade muito forte de, afinal, não é 100%, é 90%. Aliás, a Polestar fez um fabricante sueco, mas também com dinheiro chinês, de elétricos, fez uma manifestação silenciosa, elétrica, em Bruxelas, contra esta possibilidade. Esta notícia, que a Razão Automóvel também já deu, indica que impacto, aliás, é que pode ter isto até na psicologia de alguém que esteja a pensar em fazer a conversão para carro elétrico. Pois, esse é o ponto que nos traz todos aqui hoje, é de facto aquela que é a percepção do consumidor e como é que ele consegue estar informado ao ponto de poder fazer o melhor possível a sua escolha. Antes de mais, quero agradecer à DECO o protesto do convite, também complementar não só a Elsa da DECO Protesto, como também o Pedro da UVE. Ambos têm feito, cada um na sua área, um papel muito importante para informar aqueles que, não só do lado da UVE, que pertencem a esta associação, que reúne os utilizadores de veículos elétricos, mas também à DECO, não só nos automóveis, mas também em tudo o que são produtos que os consumidores estão à procura e podem efetivamente comprar. É um facto que existiu uma alteração recente. Eu não diria que isto foi um passo atrás, mas creio que foi provavelmente uma mudança, uma ligeira alteração de rumo no que toca ao limite de emissões dos construtores em 2035, nos automóveis, onde foi imposta uma redução em 2021, perdão, no último documento que existia, foi imposta uma redução de 100% das emissões face aos valores de emissões de 2021 e que em 2035 passa a não ser de 100% de redução, passa a ser de 90% de redução. Deixa-me dizer uma coisa, depois, não é escancarar a porta, mas é entreabri-la, não é? Sim, e depois abre-se a porta também, não só esta redução de emissões ser feita pelo lado dos 100% elétricos, mas também pelo lado dos biocombustíveis, dos combustíveis sintéticos verdes e de outros combustíveis que possam contribuir para esta redução de emissões, que é uma redução de emissões que surge pressionada pela indústria automóvel, que tem vindo a alertar para o facto dessa data de 2035, onde se pedia zero emissões
no parque novo circulante, para a impossibilidade de atingir esses valores, independentemente de, em países como Portugal, que é um país que está muito bem posicionado nesta transição para a modalidade 100% elétrica, como nós já tivemos a oportunidade de ver, há muitos outros países que, neste momento, mesmo na própria União Europeia, estão a diferentes velocidades. E nós temos noção de qual é a nossa posição neste campeonato? Portugal, salvo eu, é o quarto país neste momento, ou o terceiro país neste momento, com maior percentagem de carros de nós estamos elétricos considerados na adoção já de mass market. O que é que a adoção de mass market quer dizer? Quer dizer que nós somos, há consecutivamente um ano, temos mais do que 20% de cota de mercado. Ok. E somos o 8º no mundo Sim. dessa situação. Portanto, estamos muito bem naquilo que No entanto, eu não queria deixar só de comentar esse facto, que é, há uma sem dúvida que isto é um valor impressionante, tendo em conta que há países como Espanha que estão a milhas de Portugal, por exemplo, e é já aqui ao lado, e uma economia muito mais pujante, com mais poder de compra, ou seja, não é por aí que existiu esse acelerar. Eu acho que foi fundamental para a obtenção destes números, e é fundamental, eu creio que todos concordamos, a postura do Governo em relação aos incentivos fiscais que foram dados aos carros 100% elétricos. Mais de 90% destes veículos ainda são adquiridos por empresas. As empresas são as mais são as frotas, no fundo, que puxam estes números para cima. Sim. Portugal, cerca de 70% do mercado de carros novos em Portugal é empresas. Depois, mais de 90% 100% elétricos. Naturalmente que este número, a expectativa é que ele comece a corrigir para se alinhar com a média do mercado, com a adoção destas medidas que nos trazem aqui hoje, de facilitar não só os carregamentos, mas também destes produtos se tornarem mais acessíveis. E voltando atrás naquela tua questão há pouco, que está relacionada com as metas para 2035, este documento da União Europeia diz mais, não aponta só uma redução de 90% que é necessária, aponta também uma solução que está relacionada com a criação de uma nova categoria de veículos para criar o carro pequeno elétrico europeu. Um carro elétrico feito na Europa. De novo, o Volkswagen, infelizmente, má memória, foi criado pelo Hitler, mas era essa a ideia, o carro do povo. Mas desta vez num ambiente democrático Mas eu quando vi a expressão carro do povo, é difícil não pensar imediatamente nos anos 30. Estes carros com categorias muito específicas, com benefícios também muito específicos face aos outros modelos em circulação, caso os presentes quiserem, posso falar sobre isso, porque ontem foi um dia em que este tema foi aprofundado. Estamos aqui muito em cima de um tema que é extremamente atual, e nós também tivemos a acompanhar nas últimas semanas este tema. Devo dizer, por causa do ontem, que nós estamos a gravar a 17 de dezembro, é só para as pessoas terem uma noção temporal. Muito bem, não sei quando é que vai sair, mas quando ouvirem o podcast. Mas, pronto. Mas de qualquer forma, essa é uma alteração também muito importante. O que aconteceu não foi escancarar a porta, como disseste há pouco, para permitir que os motores de combustão ganhassem um novo fôlego e que isso fosse feito em detrimento dos 100% elétricos. Aquilo que eu queria que quem está a ouvir entendesse, esta lei sim vai dar mais margem para os motores de combustão eletrificados, integrados em produtos com híbridos, mild hybrid, híbridos plug-in, ou em soluções no futuro complementadas com combustíveis neutros em CO2, mas acima de tudo vai impulsionar ainda mais a venda de 100% elétricos na Europa, porque mesmo para cumprir estas metas de emissões, os construtores europeus vão ter que acelerar e muito a venda de 100% elétricos. Porque a margem é só 10%, não é? Correto. E por isso é que também foi criada esta iniciativa. É a grande expectativa da Comissão Europeia, é que isto seja aquilo que falta para levar àqueles que ainda não conseguiram ser a mobilidade 100% elétrica por uma questão de custo, porque não são uma empresa, porque nem todos os países têm mais de 70% de vendas de carros novos de empresas como Portugal. E por último, queria dizer também que isto para Portugal tem uma importância acrescida, porque a Auto Europa vai produzir o ID.1, que será o carro elétrico mais barato da Volkswagen, cabe nesta categoria de veículos e poderá ver o seu preço baixar-se substancialmente. Isto significa que, potencialmente, ontem saiu o Euromilhões Auto Europa. Muito bem, e os chineses estão preocupados, provavelmente. Eu há pouco estava, no início, falei com o Pedro a comentar, eu acho que nós estamos isto parecem medidas proteccionistas, porque na verdade são. Nós estamos de alguma forma
a partir do momento em que estamos a num mundo de incentivar... tarifas, de guerras comerciais outra vez. Completamente, e agora foi a carne de porco, quase 20%, que a China aplicou. Portanto, isto mudou o muito. O mundo está estranho, difícil, e está difícil para os consumidores. O mundo está um lugar estranho, sim. Os chineses estão a produzir carros elétricos a um preço muito competitivo, por razões que não creio que não vamos... Isto certamente há outro podcast. Não é o nosso âmbito, claro. Mas, de qualquer forma, chegam ao mercado, são penalizados pelas tarifas e aí há um equilíbrio industrial. Se o objetivo é fazer frente à ameaça chinesa, e também mas também tem outro objetivo. A Comissão Europeia, com isto, o que quer é tentar, eu acredito, pelo menos é o que eu acredito que estão a fazer, espero que sim, dar mais clareza à indústria automóvel, que é responsável por 13 milhões de postos de trabalho na Europa. Muito bem. Eu perguntava o mesmo, eu já vou querer saber a opinião da Elsa, até por causa da posição da Polestar, que eu sei que a posição da Ecoproteste não é exatamente essa, mas queria saber se o Pedro Farias está muito desgostoso com este recuo da União Europeia. Não, eu não podia estar mais de acordo com aquilo que o Diogo disse relativamente àquilo que vem. Uma coisa é a lei que foi criada e como ela está a ser comunicada, e isso é o mais negativo para a mobilidade elétrica. Aquilo que é a proposta da Comissão Europeia, ela só vai incentivar ainda mais os construtores para o veículo 100% elétrico. Mudança, exatamente aquilo que o Diogo disse. A forma como está a ser comunicada é que é muito prejudicial. Parece uma derrota, não é? Parece uma derrota e parece que se abriu aqui uma porta que não é verdade. Os construtores vão ter que continuar a apostar a 100% numa transição rápida. A pressão continua forte. A pressão continua muito forte. E eu diria que a União Europeia tem que começar a aprender a saber comunicar. Não, aí somos todos. Aqui o Diogo um bocadinho melhor aqui, porque à frente de nós. Eu que li a notícia fiquei primeiro na cabeça, já o deixo continuar, desculpa a interrupção. Fiquei derrota. Foi a primeira coisa que me apareceu. Depois comecei a ler mais e talvez não. E agora vocês os dois estão a dar a entender, provavelmente até pode ter sido a melhor saída possível. É um balão de oxigênio. É um prolongar, mas com um foco que se mantém. Até porque a economia europeia não está nos melhores dias. O pior é a imagem que fica. Essa é que vai ser inegável. A imagem que fica para o continente europeu, para a Europa como liderança, perde-se muito. Sim. É realmente muito perdida. E depois é o precedente que se abre. Esta lei foi feita em 2023. Estamos em 2025, estamos a rever. Os construtores automóveis ficam numa incerteza. Vamos revê-la novamente em 2027, em 2029. Okay. Esses são os passos piores. Eu queria voltar aqui só um bocadinho atrás sobre o regime jurídico, o novo regime jurídico da mobilidade elétrica. O que é que acontece, e até toca um bocadinho com os dois temas, que é o nosso regime anterior, e que ainda está em vigor, foi feito muito para as empresas. Portanto, todo ele, o regime fiscal, tudo isso. Pensar em frotas, basicamente. Pensado em frotas. Sim. E o sistema de carregamento tem muito essa ideia, ou seja, um particular que chega para carregar vai ter que fazer contas para saber quanto é que isso custa, não é nada amigável. Eu que ainda não fiz a transição, são contas difíceis de fazer, fazem-se de cabeça difíceis. Facilmente? Não se fazem facilmente. É preciso uma app, não se fazem. Porquê? Porque é preciso uma app no telemóvel. Basicamente é muito simples de explicar. Eu faço um contrato, como faço em minha casa, para a aquisição de eletricidade, e fixo o preço da eletricidade. Depois começam as dificuldades, aquilo que há pouco falou, de manhã tem um preço, à tarde tem outro, à noite. Há coisa que varia o preço da eletricidade. Varia consoante, mas isso também varia em nossa casa. É verdade. Portanto, é exatamente a mesma coisa que eu faço para a minha casa. Uma pergunta, que eu acho que já abordou isso numa entrevista qualquer, mas é uma pergunta que um consumidor poderá também fazer. Se eu não me preocupo com o consumo do meu frigorífico, porque é que estou tão preocupado com o consumo do meu automóvel? É uma questão de mindset? Chama-se 100 anos de tradição. Ok. É psicologia pura e dura, não é? Exatamente. Eu acho que, não querendo interromper o Pedro, mas acho que isto muda bastante se o frigorífico consome energia em casa. Se o elétrico consumir energia em casa, o Pedro saberá isto melhor do que eu, porque fala com mais proprietários de carros elétricos do que eu, provavelmente, mas para o consumidor é completamente indiferente aquilo que o elétrico gasta, porque o custo é marginal. Sim. Face a ir a um posto de carregamento público. Por isso, quando o elétrico está ligado na mesma tomada, a Elsa concorda, quando o elétrico está ligado na mesma tomada do frigorífico,
no final do Custa mês... Não, a nossa psicologia muda. É mais um eletrodoméstico que tem em casa. Mas é mesmo. Vou ali ao posto, quero saber quanto é que estou a pagar. Porque é muito mais caro. Porque é muito mais sim, caro sim. e estamos habituados a que ali na rua temos essa ideia. Mas, portanto, o nosso regime jurídico anterior, ele foi feito muito para as empresas. As empresas não precisam de saber quanto é que custou efetivamente um carregamento. O colaborador que vai lá carregar não necessita de saber. O que interessa para a empresa é quanto é que custou toda a sua frota e um valor ao final do mês. Sim. Aquilo que eu estava a dizer, portanto, temos essa primeira parcela que é da eletricidade. Portanto, isso é preciso mudar para que o consumidor individual, que não Isso é preciso seja ser empresa... complementado, não precisa de mudar. Essa é a nossa grande diferença e é aquilo que nos levou a tentar adicionar aquilo que a tutela fez foi cortar com o regime anterior e introduzir um novo regime. Aquilo que a Associação defendia e defende ainda hoje é que nós temos que adicionar. O regime anterior não estava bem, precisava de ser alterado. Eu preciso de chegar ao posto de abastecimento de eletricidade e saber quanto é que vou pagar. Tenho que lá pagar com o meu cartão de crédito. Tudo isso tem que acontecer. X por Que é outra quilowatt-hora. coisa que é difícil, pagar com cartão, não é? Isso é difícil, mas isso já estava garantido pelo regulamento europeu. Ok? Portanto, o novo regime não vai impor isso. Aliás, este novo regime vem num cumprimento. Vem no cumprimento. Vem no cumprimento de uma Vem no cumprimento, era preciso transcrever. Vem tarde, aliás, como em Portugal e aqui a já DECA devia ter sido há 2 anos, pelo menos. Aliás, O protesto anda há nisto há pouco, e muito não tempo. querendo aqui de mover todos aqueles que nos estão a ouvir, aquilo que falávamos do carro elétrico acessível, que vem com uma série de benefícios associados, incluindo isenção de portagens, etc. Já íamos falar disso. Resta saber depois quando é que Portugal vai adotar ou se é que vai adotar todas essas medidas. Sim, não, mas isso eu já tinha aqui para Mas mais à frente. Porque é que vale a pena ou porque poderá valer a pena fazer a transição? Aquilo que o utilizador tem que ter quando chega a um posto de abastecimento de eletricidade é o maior número de opções possível. Isso é que interessa. Portanto, eu tenho que lá chegar e tenho que lá estar para eu pagar com o cartão de crédito que me custa X euros o quilowatt-hora. Okay? E eu pago e acabei de sair do stand com o meu veículo novo e tenho a vida É facilitada. impossível fazer uma coisa tão parecida com as bombas de gasolina ou gasóleo, que é vemos o valor o novo regime é isso que vai fazer. É isso que impõe. Isso já Então isso acontece é uma boa notícia para quem nos está a ouvir. Em França há bombas há postos de combustível com preços afixados como se fosse diesel e gasolina. É só chamar a atenção para os utilizadores de uma coisa, é que se nós vamos se queremos replicar na eletricidade o sistema que temos nas bombas de gasolina, então depois não nos vamos queixar de que custa o mesmo em todo lado. Sim, porque aqueles painéis que há pouco falavas, toda a gente sabe e até fizeste piada. Cartelização, estamos a falar de cartelização. Estamos a falar de que se nós queremos eu não disse alegadamente. O utilizador, alegadamente. Não sei se já nós temos o utilizador Sandra, vou parar deve ter essa ideia. O utilizador é difícil de satisfazer, é muito complicado, é relativamente difícil. Nós nunca queremos sempre mais e portanto o utilizador com a mobilidade elétrica, com o sistema que tínhamos anterior, o preço era muito diferente. Nós podíamos chegar a um posto a uma determinada hora e pagar e chegar a outra hora e a outro posto e pagar 100. O regime era muito diferenciado e reclamávamos por isso, e com razão. Agora vamos encurtar o leque, vamos replicar aquilo que temos na gasolina, nos combustíveis fósseis e, como nós sabemos, nos combustíveis fósseis... autoestrada fora o preço é basicamente o mesmo, não é? A diferença não é tão grande. Elsa, há pouco falávamos desta nova posição europeia que abre um bocado a porta a uma morte mais lenta, chamemos-lhe assim, dos motores a combustão, mais dilatada no tempo. De qualquer modo, eu sei que a Elsa, ou pelo menos a DEC Proteste, não concorda completamente com as objeções da Polestar, que foi a mais vocal das marcas, até agora pelo menos, a protestar contra isto. Bom, eu acho que aqui, e concordo plenamente com o que já foi dito, lá está, é verdade, a comunicação, da forma como é feita, é complicada, porque parece que isto afinal o elétrico vai acabar, ao final já não vai avançar, portanto, e não é isso, obviamente. Portanto, os americanos venceram, basicamente é isto. Olhando aqui um bocadinho mais para o detalhe, sim, também consideramos que poderá, no fundo, a curto e longo prazo, seja melhor para os consumidores, lá está, que seja...
porque há bocadinho eu dizia, Pedro, que em Portugal já estamos no mainstream. Mas continuamos a ter muitos carros elétricos ainda a ser vendidos para empresas. Portanto, para chegar ao consumidor, portanto, aos milhares de consumidores, é preciso ainda esse passo. E, portanto, sim, é preciso reduzir preços, é preciso simplificar, obviamente há uma série de coisas. O que nós aqui dizemos em termos de alargamento, e obviamente também é preciso ver todo o contexto. Estamos num contexto geopolítico diferente de há 10 anos atrás. A nível europeu é necessário também ter aqui alguma abordagem um bocadinho diferente. E eu até salvaguardo, e obviamente mobilidade elétrica está muito relacionada com a sustentabilidade, mas eu já cá estive noutros podcasts e dizemos muitas vezes a sustentabilidade não é só questão ambiental. Claro que é fundamental, mas tem que ser bom para o ambiente, tem que ser bom para pessoas, a área social e para a economia no longo prazo. E acho que aqui estamos também numa área, e daí a nossa vertente, continuamos a dizer que consideramos que o passo é a descarbonização. Uhum. Eletrificação é um dos vetores, pode haver outros. É um dos caminhos. É um dos caminhos. É verdade que foi o caminho tomado nos últimos anos e, portanto, é o que está muito mais avançado e obviamente vai continuar. O que pode acontecer, haver aqui alguma margem para, como há bocadinho o Diogo dizia, outro tipo, como biocombustíveis, combustíveis sintéticos, no fundo, que também permita, de alguma forma, porque nós falamos muito do elétrico no longo prazo, mas esquecemos dos milhões de carros, veículos ligeiros, já nem vou falar nos outros, que estão a circular. Estão a circular em toda a Europa e em Portugal. E vão continuar. E vão continuar. E o nosso parque automóvel, a média de idade está cada vez mais alto. Significa que os carros em segunda, terceira, quarta, quinta mão estão para estar, são os mais acessíveis e vão continuar. Nós neste momento voltamos a ver nas estradas carros com mais de 20 anos. Sim. E portanto também temos mais de 1 milhão de carros a circular com mais de 20 anos. Aliás, tem aumentado, como estava a dizer, portanto, a velhice do nosso parque automóvel. Portanto, de alguma forma também é importante ajudar a descarbonizar porque senão só daqui a 60 ou 70 anos é que teríamos um parque automóvel limpo. E a questão não é essa. Nós devemos descarbonizar. E faz sentido haver aqui alguns vetores, alguns caminhos, que não seja só a eletrificação. Perguntas como: é melhor ter um carro a combustão recente a circular do que um carro a combustão com 30 ou 20 anos a circular? Sim, é isso que está a dizer também. Obviamente os fabricantes têm estado a ter uma série de normas para cumprir. O carro a combustão tem um fenómeno que é ao contrário do veículo elétrico. O veículo elétrico, quanto mais anda, menos poluente se torna no ciclo de vida. Menos poluente, sim. O elétrico, claro. O elétrico. O carro a combustão está invertida. É invertida, não é? O carro a combustão, quanto mais, mesmo um carro novo, com o passar dos anos, começa a Nós já chegamos à meia hora de podcast. Eu era capaz de começar a ir para coisas mais, agora para o consumidor, tivemos a navegar, mas é importante perceber também em que campo é que estamos a navegar também. Perguntas simples. Os híbridos foram... Isto é para os três, podemos começar pela Elsa e depois vou ouvi-los aos três e estejam à vontade para interagir também. Híbridos, é uma boa opção? Bom, eu, enquanto defesa do consumidor, nós somos agnósticos em todas as tecnologias. E acho que fazem muito bem, isso faz parte da vossa vantagem. Antes de começar. É um disclaimer. Sim. Mas nós também, e já temos muitas publicações no sentido de dizer não aconselhamos os híbridos. Porque, no fundo... Há quem diga que é o pior dos dois mundos. Quer dizer, não iria também por aí, mas, no fundo, por não haver um híbrido, continua a ter a manutenção de um carro a motor de combustão. Em termos de... também é verdade que há alguma evolução em termos de novos híbridos plug-in, em termos em termos de distância conseguem percorrer em elétrico. Por exemplo, aqui, e ainda há muitos a circular, que no fundo circula em elétrico 40 a 50 km. Portanto, a partir daí é motor a combustão. Não faz sentido. Até porque, e aquilo que nós também temos a percepção do lado dos consumidores é que na prática, nessas situações, pois o híbrido é um carro que demora mais tempo a carregar, a maioria das pessoas que comprou híbridos, em especial esses que têm pouca autonomia, andam com eles a combustão. Praticamente, muitas vezes, já nem os carregam. Portanto, agora, só que andam a combustão a gastar mais porque é mais pesado, digo eu, não é? Sim. É um carro mais pesado. E sim, depois muitas vezes também acaba por ser
gastar mais em combustão equiparado Era isso a onde eu um queria chegar. Logo fosse mais 100% poluição combustão. e por aí fora. Exato. Mas pronto, aqui de alguma forma, daí consideramos que a aposta aí teria que ser o elétrico. Portanto, 100% elétrico. Essa é uma dúvida que eu acho que muita gente tem nesta altura. Já agora, Diogo, também quero ouvir a opinião. Eu não podia estar mais de desacordo com É. a Elsa. Exatamente. Ainda bem. Eu entendo as Eu jurava preocupações que isto da era DECO. quase um consenso, Não, juro. não, eu acho que isso também não seria. Para isso seria. Interessante, se calhar. Se não seria um de nós vinha cá, fazíamos um Sim, monólogo. exatamente. Não, mas eu estou a falar especificamente dos híbridos. Dos híbridos. Relativamente aos híbridos, eu compreendo as preocupações da Elsa e da DECO Proteste em relação. Eu creio que estávamos a ouvir falar de híbridos plug-in, porque híbridos é um termo Sim, bastante vasto. Tem razão. Hoje há veículos mild hybrid, veículos que têm baterias de muitas vezes com menos de 1 kWh de capacidade, que não têm qualquer tipo de autonomia elétrica e têm apenas uma assistência elétrica a determinado tipo de funcionalidades. Há veículos híbridos que têm uma bateria um pouco maior, mas não muito mais, carrega e descarrega muito rapidamente e que em muitos casos esses veículos podem circular até 70% em modo 100% elétrico a baixa velocidade, ou seja, dentro das cidades, com a vantagem de que se a pessoa não tem uma infraestrutura de carregamento disponível, pode ser um meio termo entre ter um 100% elétrico e um carro com motor só a combustão, ou seja, fica numa situação em que efetivamente baixa os consumos, polui menos de forma real, mas depois não tem os constrangimentos de quem não tem acesso a uma infraestrutura capaz, aquilo que estávamos a falar que faltava e que ainda falta. Para quem faz cidade e faz muito também depois, fora de cidade, por exemplo. Depois existem os híbridos plug-in que ela se estava a referir, que sim, efetivamente até há bem pouco tempo era uma tecnologia que oferecia pouca autonomia, uma bateria pesada e uma integração de sistemas de motor de combustão e motor elétrico nunca foi muito eficiente. Os novos híbridos plug-in já têm mais de 100 km de autonomia, ao nível das emissões são mais competitivos, naturalmente que acaba por ser o sistema, e aí DECO Proteste tem toda a razão, é o sistema mais complexo de todos, é verdade, porque tem um motor de combustão, tem uma bateria já de certa dimensão, do ponto de vista da manutenção muito provavelmente são os mais caros, por isso mas acho que é importante separar os híbridos não são todos iguais. Sim. E eu sou um adepto dos híbridos convencionais, híbridos como muitos existem, os chamados full hybrid, em que uma pessoa que não pode ter um 100% elétrico, ou porque não está disponível para estar dependente de 100% de uma rede de carregamento, e eu acho que aqui é um dado que é importante. Vamos usar Lisboa como exemplo. Em Lisboa, em 10 casas, só 4 é que têm a possibilidade de colocar um carregador para um carro elétrico, para um abastecimento privado. Ou seja, há 6 que ficam excluídas desta equação. E estas 4 não é líquido que tenham, porque depois há vários entraves, há dificuldades, há condomínios, há uma série de gestão que é complexa, que é cada vez mais fácil, mas continua a ser complexa. E este processo é um processo longo e chato. E estas formas de diminuir as emissões, eu sou adepto porque eu acredito na premissa, não quero aqui dizer que estou completamente de acordo com a Elsa, porque a primeira parte da intervenção da Elsa sou 100% a favor, sim, claro. Que é de nós olharmos para isto como um tema de descarbonização e não de eletrificação total, ou seja, não apontarmos uma tecnologia, apontarmos objetivos. Pedro. Que é uma coisa completamente diferente. Híbridos? Aí aquilo que é, primeiro, temos que dividir realmente os híbridos. Em 3, não é? Em 3. Nós somos completamente contra os híbridos plug-in. Não faz sentido. E há um mito que é muito importante esclarecer as pessoas. O mito de que eu não consigo carregar em casa ou no escritório e por isso vou comprar um híbrido plug-in é o pior erro que alguém pode fazer. Um utilizador que faça isso vai andar a combustão e vai andar a combustão a pagar mais caro, porque vai andar a transportar um peso de uma bateria. Portanto, quem não pode carregar, efetivamente, não tem facilidade de carregar, no estado atual da rede, desenvolvimento da rede, o híbrido plug-in não serve. É a pior tecnologia. É o full hybrid, como dizia aqui o Diogo, que é o melhor. Aqui é onde eu entro um bocadinho em desacordo com o Diogo, que é, eu considero... Full hybrid seria traduzido em português para híbrido total, não é? Sim, é um híbrido, sim, é um carro híbrido. É um híbrido não ligar à tomada. Exato. Vamos facilitar. Sim, o híbrido sem tomada, no fundo. Híbrido sem tomada, sim. Que não é um semi-híbrido, um mild hybrid, ou seja, é um híbrido que tem uma autonomia elétrica que é residual, mas que está, a maior parte das vezes, a funcionar em modo elétrico a baixa velocidade, porque em trajetos como 2 km, 3 km, 4 km, isto é tudo dentro das cidades, claro. Que na verdade é onde interessa descarbonizar o mais rápido possível, por razões de saúde pública, maioritariamente, e estes carros fazem, na minha opinião, fazem sentido. Claro. Eu, na minha opinião,
os veículos 100% elétricos já conseguem completar cerca de 99,9% dos casos de utilização. Portanto, uma pessoa que ande pouco vai precisar de ir pouco à rede pública, carrega uma vez de 15 em 15 dias. Quem ande muito vai ter uma vantagem financeira muito grande e vai rapidamente também conseguir encontrar os seus locais. Quem não consegue carregar em casa hoje tem dois problemas. Um é incluir na sua rotina diária ou semanal ou uma vez por mês o facto de ter que ir carregar. Tem que conseguir fazer isso. É um contratempo. Vai ter que ir a algum sítio e demorar algum tempo para carregar. Que no máximo pode ser quanto e no mínimo pode ser quanto? Em termos de tempo. A deslocação para o local, o tempo Pois, mas lá, é importante dizer isso a quem nos ouve. Disponibilizado nestas zonas, nós temos que, isto não vai nascer de um dia para o outro, portanto nós temos que criar as condições para esses locais de carregamento disponibilizarem outras atividades enquanto Mas se o carrega. tempo de carregamento pode variar de quanto a quanto? Nós em temos, média. Vamos dar a média, não é preciso ser muito específico. Um veículo de última geração com preço elevado tem hoje 750, 800 km de autonomia. Como é que eles são feitos? Depois podemos discutir. Se forem autoestrada não vai ter isto. Quanto tempo demora a carregar? Era a minha Esse pergunta. veículo a carregar hoje carrega com uma velocidade que provavelmente vai recuperar 80% desta autonomia em 15, 20 minutos. Okay. Isto é o veículo mas é o mais atualizado. State of the art atual. Exatamente. Mas isso é no cenário perfeito. Digamos, perfeito cenário- no topo. E no cenário imperfeito e não do cenário topo. em que este carro não tem 800 km de autonomia se fizer muita autostrada. Sim. Não é? Não, mas arranjar um carregador que, com facilidade que E consiga precisa de fazer um isso. carregador de alta potência temos que falar. para carregar isso. Mas essa é a situação que temos. Termos mais carregadores é uma questão de investimento, e não é só investimento, infelizmente, porque o investimento até existe. Portanto, há aqui uma série de situações que têm que ser criadas. Mas aquilo que eu queria deixar bem claro é que eu tenho que assumir que alguns utilizadores vão, neste momento, adquirir um híbrido sem ligar à tomada, em vez de um plug-in. O plug-in hoje tem muito poucas... Eu acho que ficou bem claro. Muito poucas e do que características diz o Pedro. que consigam... Mas a Elsa queria intervir aqui numa coisa, temos falar disso, de uma coisa que o Pedro estava aqui a falar, acerca de carregadores. Então falamos dos carregadores, lá está, porque e é uma das reivindicações que por nós isso é que gostaríamos de ver, que é a questão de termos cada vez mais, ou seja, para podermos democratizar e, no fundo, aumentar, no fundo, mais pessoas a terem o carro elétrico, lá está, porque nós neste momento é aquela questão, quem pode carregar em casa tem uma vantagem, quem não pode tem que fazer também aqui algumas contas e, como já aqui vimos, e mudar aqui um bocadinho também o seu modo. Tem alguns constrangimento. Agora, aqui a questão para nós é fundamental haver cada vez mais carregadores rápidos e super rápidos e os ultra rápidos. Por exemplo, o Pedro estava a falar e até só para dar nota. Por isso é que o hidrogênio era tão bom para muita gente na cabeça, porque era rápido de carregar. É diferente. Não, mas aqui a questão é, e há bocadinho estamos a falar do tempo de carregamento. Sim. Por exemplo, há muitos carregadores, alguns mais antigos, porque lá está, Portugal evoluiu bastante também nos últimos anos, carregadores de via pública, digamos, ainda existem carregadores que carregam a 4, 5, 7, 10 kW. Ou seja, são os carregadores isso para quem não lentos. percebe é baixinho, muito É muito baixo, lento, ou seja, sim. imaginem, que estamos a falar do topo de 15, 20 minutos de carregamento. Passamos lá 48 Neste horas. caso estamos a falar 24 horas ou se calhar mais. Ou seja, e não é possível. Portanto, tem que ser cómodo. Lá está. As coisas, quando para o consumidor, e falamos do consumidor, tem que ser também Quem cómodo. é que tem que fazer esse investimento? É assim, nós neste momento, também já com este novo regime, eu acho que está a evoluir, é uma questão também de mercado. Existe mais concorrência também. Não há nenhum problema de investimento. Os operadores têm o investimento preparado. É só perceberem que há uma procura e estão prontos a já está a aumentar, já se nota aumentar. O constrangimento é ligações à rede pública, é todo o processo. Nós estamos habituados a construir um prédio, pedir a ligação à rede e temos um ano para que esse processo desenrole, que é quando vamos construir um prédio. Um posto de carregamento... Que é para a semana. Numa semana consegue estar pronto. Sim. E as nossas entidades estão normalmente preparadas para que isto leve um ano. Eu não estou a criticar, porque, atenção,
para nós fazermos chegar a eletricidade até um posto de carregamento, Sim. e estamos a falar de megawatts, portanto, de muita potência, vamos ter que passar por terrenos camarários, por terrenos privados, cabos. E, portanto, há uma obra pública e privada que tem que ser feita, e isso leva tempo. Nós estamos, nesse aspecto, também estamos muito melhor do que, por exemplo, em Espanha. Em Espanha, esses pedidos de ligação podem levar, no mínimo, 1 ano e meio, muitos casos, 3 anos. Também temos desses casos em Portugal, assim, prolongados no tempo, é verdade, mas não é a maioria, e hoje temos menos do que 6 meses, é o normal. Okay. Eu não sei eu se queria tinhas só dar acabado. aqui, sim, já muito rapidamente, aqui são os números que eu acho que em relação a isto, é um estudo de outubro de 2024, portanto está até relativamente recente, da Católica Lisbon School of Business and Economics, que dizia, já foi publicado, que em Portugal existem 231 municípios, ou existiam em outubro de 2024, 100 estações públicas rápidas a ultra rápidas. Isto em média... 231? Sim, de todos os municípios. Dos 308. Portanto, em Portugal, para cada tomada rápida, e rápida estamos a falar carregamento entre os 50 e os 150 kW, há cerca de 77 utilizadores. É mais do que o dobro da média da União Europeia, mas no caso das ultra-rápidas, é a média de 712 utilizadores. Portanto, ainda, obviamente, há muito poucas ainda. E depois ainda há outra questão, porque isto são médias. É que também sabemos que há uma assimetria enorme entre o interior e o litoral, entre os grandes centros urbanos com mais população e zonas que, sim, esses municípios são os mais afetados nas zonas com menos população e, obviamente, onde não há carregadores. Muito bem. Eu só queria completar uma coisa. Hoje, 83%, nós temos o Observatório da Mobilidade Elétrica, que tem todos esses dados, e hoje 83% dos municípios têm postos de carregamento rápidos ou ultra rápidos. A questão de todos os tipos de carregamento vão ser necessários. Nós falamos dos lentos de 3, 11 kW, eles vão ser necessários, porque nós podemos ir para o escritório e pôr o carro na rua a carregar, e ele com 11 kW vai, num período de 8 horas, vai estar, ou menos do que isso, vai estar... Não é preciso um carregador potente. Não é preciso um carregador potente. Então, os carregadores potentes são mesmo para as viagens de longo curso. Quem precisa de carregar também todos os dias e não tem ao pé do escritório um carregador, então se calhar também vai precisar, na sua área urbana, de um carregador ultra rápido. Eu já estou a perceber desta nossa conversa que o cenário ideal é ter carregador em casa e, se possível, no local de trabalho. Isso é o ideal. Isso é a vida nas nuvens. Quem consegue fazer isso e hoje ainda não mudou para a mobilidade elétrica está a cometer um grande erro. Que perguntas é que uma pessoa deve fazer a si própria? Uma pessoa como eu, que ainda conduz a combustão, para fazer a transição. Há perguntas que têm resposta fácil. Essa dessas é uma delas. É ter carregador em casa e no local de trabalho. Sim. Na minha vida o carregamento, a necessidade de carregamento. Porque o carregamento é um assunto neste caso. Sim. Não vale a pena iludir. Não, é como ir a uma... Sim. Senão o carro vai parar, não é? Claro, então, obviamente. Temos essa necessidade. Agora, a parte dos carregadores, ela está assegurada. Nós hoje, o que nós... É um grave problema para a mobilidade elétrica, isto que se passa nas autoestradas. Hoje, basta haver um jogo de futebol, um concerto em Lisboa ou no Porto, que a seguir, na autoestrada, não vai ser possível carregar. Filas para os carregadores. Filas, isto acontece. Ou nas se idas alguém para o está Algarve, com carro a combustão, verão, sim. Filas para o Algarve. Se alguém está com carro a combustão e vai a uma bomba, uma área de serviço, e vê uma fila com 5 carros elétricos para carregar, nós perdemos essa pessoa durante 6 meses. Durante 6 meses ele não vai pensar fica essas com perguntas a estava a imagem fazer dos elétricos. Não é? No entanto, Exato. Se um utilizador experiente, em vez de carregar ali na autoestrada, eu vou-me abster de comentar se a comida é boa ou má, está bem? Andar mais 5 ou 6 km e na saída for a um hub de carregamento, tem lá disponibilidade de carregadores rápidos, todas as instalações e comunidades. Portanto, é preciso também trocar. Está certo isto? Não, está errado. O utilizador não tem que pensar que tem que sair da autoestrada. Nós temos que lhe criar carregadores na autoestrada. Claro. Mas isso, felizmente, está a ser feito um bocadinho mais lentamente. E, Diogo, o que pensar dos apoios do Estado à transição? Para quem quer fazer a transição. E há pouco ia por aí, por aí. Sim. E eu aproveito para lhe fazer a pergunta agora.
Na minha opinião, se não fossem esses apoios, nada destes números seriam possíveis de atingir. Porque se estes números existem, por aquilo que falamos no início, a frota de carros 100% elétricos em Portugal é detida, na sua maioria, por empresas. São os mais beneficiados com estes incentivos. Faz sentido fazer isto no sentido, e passo aqui a expressão, de que a maioria das compras de carros novos são feitas por empresas. Ora, o Governo fez muito bem, os nossos governos, e não começou com este Governo, isto já vem de trás, fez muito bem em atacar o tema da descarbonização, acelerar a descarbonização do parque circulante, olhando para para este tipo de compras. Há aqui depois, isto depois também mascarou durante algum tempo algum tipo de compras que foram feitas. Falávamos há pouco dos híbridos plug-in. Os híbridos plug-in são mais beneficiados do que os híbridos no que a deduções fiscais diz respeito. Ora, as pessoas que querem um carro com determinado nível de potência, como é o caso dos híbridos plug-in, que querem também, não querem ter um 100% elétrico, viram nos híbridos plug-in uma forma de o comprar através de empresa, de poder abater o IVA, ter deduções de impostos. Poupar nos impostos, e naturalmente com limites, mas é factual que tudo isto impulsionou a venda destes produtos. Eu acho que sem apoios governamentais, neste momento, não existe mobilidade elétrica. E isso é o que nós vemos dos números. Os números não mentem, nós já os abordamos aqui hoje. Duvido muito que, se fosse pelo preço do produto, que as pessoas fossem atrás do 100% elétrico para serem menos poluentes, porque estamos a falar de valores de aquisição. Se não existisse rigorosamente nenhum benefício, estamos a falar de valores ainda substancialmente superiores, ainda que neste momento já comecem a existir carros elétricos com valores similares a carros a combustão, mas ainda assim o valor é sempre ligeiramente superior. É normal, é uma tecnologia que está em desenvolvimento, claro. Isto faz parte da curva de desenvolvimento do produto depois do seu preço final. Não sei até que ponto é que estes apoios são para continuar, mas tendo em consideração aquilo que vimos ontem, eu acho que eles vão ficar cá durante alguns anos, porque há um objetivo claro da Comissão Europeia, todos os países continuarem estes processos de descarbonização, de o acelerarem e de até aumentarem os incentivos para carros elétricos, principalmente se eles forem, como já dissemos há pouco, produzidos na Europa, com determinado tipo de regras, se é para fazer frente aos chineses ou não, isso depois é outro tema. A DEC protesta, Elsa. O que é que pensa desta área dos apoios? Chegam? Deveriam ser mais expressivos? O que nós dizemos para já, será sempre muito importante ser imprevisíveis, porque é verdade que tem havido apoios, mas nunca sabemos, nós neste momento não sabemos se vai haver apoios em 2026. Não... Eu ouvi falar de um dinheiro que não agora foi já sabemos, por acaso, mas recentemente. É uma história que por acaso podemos contar. Mas a questão é muitas vezes, abre apoio, não abre apoio, abre para quem, qual é o valor, são dados que vão É atrativo saindo. Do que se sabe desses apoios para assim, um indivíduo. Pelos números, como há um bocadinho dissemos, é atrativo. Nos consumidores há uma grande diferença entre o consumidor empresa e o consumidor particular. Eu estava a pensar nos particulares. Nos particulares. Depois há aqui um dado, isto também está um pouco mascarado, porque se nós olharmos para as empresas em causa, a maior parte, ou a sua grande maioria, são empresários em nome individual, que na verdade são um consumidor, ou dois, que são pequenos empresários, que, por todo este clima fiscal que se vive em Portugal, não é de agora, é de décadas, foram criados mecanismos do lado do consumidor para tentar ao máximo conseguir comprar os seus produtos, recorrendo a este tipo de cenários, que é eu tenho melhor a ter uma empresa, porque fiscalmente sou mais eficiente, consigo aceder a estes produtos e eu consigo... Ou seja, mas também já não é bem assim, porque há outros encargos e a maioria dos consumidores correto. Não é empresa. Eu não estou a dizer que as pessoas estão a abrir empresas para comprar carros. O que eu estou a dizer mas há quem faça. O que eu estou a dizer é que estes carros são na sua maioria comprados por empresas, é onde se incluem os empresários em nome individual. Nós somos um país... Chamadas nano-empresas. Nós somos um país de micro, pequenas e médias empresas. Portanto, isto é o nosso foi de facto, não vou dizer que foi genial, mas olhando para o volume de vendas de elétricos, de facto, Portugal destaca-se. Mas para terminar, Elsa, em relação aos apoios, especialmente a particulares. Agora falando em consumidor particular, obviamente os apoios são fundamentais, porque no fundo, como dizíamos, é verdade que já existem carros elétricos, estamos a falar dos 100% elétricos, já
com valores mais próximos ou mais baixos, mas ainda continua a ser uma tecnologia mais cara que o motor a combustão. Portanto, na prática, se queremos incentivar esta mudança para chegar ao consumidor doméstico, é necessário os apoios. É fundamental existir essa ajuda. Nós temos que dividir completamente os apoios que existem, os das empresas, e aí nós estamos muito acima da média europeia, claro. E estamos bem. E têm feito o seu caminho e têm ajudado muito a transição energética. Aquilo que é para os privados não funciona. E então os 2 últimos programas foi um total desastre. Em 2020... Desastre porque nem sequer foi utilizado todo o porque orçamento. nem sequer fizemos a dotação. Tradicionalmente nós temos 10 milhões de euros para esse programa. De 2023 para 2024 sobraram 3,5 milhões, que muito bem foram transferidos para 2026. Para 2025. 25. Desculpe, sim, e agora... Eu troquei um ano. Não, e agora há mais. E agora há mais que também não... E o que é que aconteceu em 2025? Em 2025, dos 13,5 milhões, não foram utilizados 9,6. E não foram utilizados 9,6 por dificuldades processuais, uma delas é obrigar o abate de um veículo. A combustão. A combustão. Isso para empresas, está muito especificamente bem. para empresas? Não, Só para particulares. Só para particulares. Os das empresas não têm este programa. Portanto, não está errado nós obrigarmos... Tem que abater o que tem a combustão para ter tem acesso ao veículo para na compra do elétrico. Exatamente. Okay. Não está errado, está até muito bem. Aquilo que nós defendemos é que seja uma majoração. Portanto, quem tem um veículo para abate recebe o básico mais um extra. Okay. Mas todos têm direito a um básico. Está mal de tal forma que dos 13,5 milhões, 9,6 não foram utilizados. E qual é o problema? Nós agora foram anunciados para 2026 uma dotação orçamental de 20 milhões. Ora, são os 10 normais, mais os 9,6 que transitaram. Lá está uma coisa que parece mais muito 500 boa, mil euros para acertar. mais 500 para ajustar aqui o valor e dar um número certo. Mas, se nós continuarmos com as mesmas regras, não é difícil prever que para 2027 vamos transferir 15 milhões de euros. Agora, muito rapidamente, estamos a falar, e se nós concordamos com essa questão da majoração, porque vamos lá ver, obviamente, do ponto de vista ambiental, conceptualmente, faz sentido abater um carro de combustão. Mas... voltamos àquela conversa de há bocadinho. Se eu tiver um carro com 10 anos e quero comprar um elétrico, eu vou abater o meu carro com 10 anos. Mas se calhar, se eu vendesse o meu em segunda mão, ou o que seja, se calhar a pessoa, alguém tinha um com 30 anos, queria abater o de 30 eventualmente e ficar com o meu... Ou seja, ajudaria também... Nisso o programa até facilita, porque nem preciso ter o carro, ter o veículo em minha posse. Não é preciso tempo nenhum. Posso comprá-lo num dia... Não é preciso. Eu acho que há uma regra a propriedade tem que estar... Para este programa, não. Não, tanto que não há período de nojo. Os veículos em segunda mão à venda, com a data agora são com os 10 anos, imediatamente subiram de preço. Porque oficialmente existe uma regra. Mas... neste programa, sim. Só para terminar, para o consumidor, o mais importante é ter a possibilidade de adquirir um produto mais recente e de o poder fazer em pé de igualdade com aqueles que querem comprar um produto mais evoluído. Na minha opinião, isso é o que faz sentido. Não faz sentido limitar aos 100% elétricos o incentivo ao abate. Isto devia ser para qualquer viatura nova. E devia ser, inclusivamente, devíamos tentar, do ponto de vista de uma economia circular, de aproveitar aquilo que existe, de o fazer, ter um incentivo, inclusive, para comprar carros seminovos. Seja a gasolina, seja elétricos. Sim, não faz sentido olharmos para isto com os absolutismos do 100% zero emissões a sair do escape, vamos por este caminho. Não resultou, como disse o Pedro, há 2 anos, não resultou, não está a resultar este ano, é difícil, é complexo, é burocrático, e nós somos especialistas em produzir burocracia, não só na União Europeia, mas também em Portugal, e no final, quem perde é o consumidor, que fica vedado de aceder a estes produtos. 2 últimas perguntas para respostas rápidas. Podem responder os 3 ou só quem lhe apetecer. Um dos mitos que muita gente tem na cabeça, que não tem elétricos, o problema da bateria, pois ao fim de 4 anos a bateria vai à vida, o carro não sei o quê. Isto é um mito, eu sei que é, já me informei, mas há muita gente que quem quer esclarecer isto. Estejam à vontade para chegar à frente. Das primeiras gerações de veículos elétricos, onde realmente
a perda de autonomia era um problema. As pessoas sentiam, o carro tinha pouca autonomia e rapidamente perdia, ainda mais a bateria. Hoje não é de todo um problema. Uma bateria hoje em dia pode ter uma boa vida durante quanto tempo? Só para quem está a ouvir-nos ter Nós uma ideia. vamos ver livros do carro antes da bateria ter algum problema. Ok. E Nós ainda vamos cansar-nos daquela carcaça antes. O principal mito e o mais preocupante é de que havia uma data limite e a bateria deixava de ser... morria completamente. Não é verdade. Não é verdade. É verdade que vai perdendo alguma autonomia, mas hoje num veículo que tenha 400 km de autonomia, que é perfeitamente normal, perder 10, 15, 20% da sua autonomia ao fim de 8 anos Sim, não muito tem bem. qualquer impacto. Não sei se alguém quer acrescentar alguma Não, coisa. eu concordo com aquilo que o Pedro está a dizer, só acrescentar que as baterias, as baterias de nova geração não há necessidade de serem totalmente substituídas, podem ser substituídas por módulos. Hoje os construtores estão a fazer esse caminho, inclusivamente isto é uma obrigatoriedade por tudo aquilo que estamos a falar, de se não ser só uma transição para uma mobilidade 100% sem emissões, mas ser também sustentável em toda a sua linha, não é só por não termos emissões à saída de escape. A penúltima última, tem aqui mais uma, mas há outra pergunta que se faz muito. Ok, eu agora vou comprar um carro elétrico, sei quanto vou gastar na compra, mas depois no uso vou poupar por comparação com o meu de combustível, ou melhor, de combustão, ou vou gastar mais? Como é que vai ser em termos de investimento? Eu que diria, e daí por isso é que esta questão do novo regime jurídico também acaba por ajudar aqui um bocadinho, que há bocadinho já chegámos àquela questão, que é assim, quem carrega em casa sabe, na sua fatura de eletricidade, quanto é que está a pagar por quilowatt. Mas consegue fazer as contas, mais ou menos quanto é que vai custar, e fazer a sua comparação com o motor a combustão. Obviamente, quem não tem possibilidade de carregar em casa, neste momento é mais difícil, precisamente porque não sabe ainda muito bem, tem que ir nas apps, etc., para fazer mais contas, quanto é que vai pagar. Esperemos que agora que o novo regime ajude também de alguma forma a fazer essas contas, mas pronto, mas convém. Mas eu acho que aqui mais do que a questão do poupar, porque acho que na maioria dos casos já se vai poupando, é mesmo aquela questão da mentalidade, lá está, eu posso carregar ou não, onde é que eu posso carregar, quantos quilómetros é que eu faço diariamente, porque lá está, nós às vezes falamos aqui falamos das autonomias, mas Portugal é um país pequeno, vamos ver. Eu ouvi dizer que começa a compensar a partir dos 60 km diários, é um número válido este? Nós temos, no Observatório da Mobilidade Elétrica, nós temos os custos por 100 km. Ok. E é mais ou menos a ordem de valores. Um carro a gasolina vai gastar à volta de 9, a gasóleo 7 euros por 100 km. Se carregarmos na rede pública, em média, nós vamos ter praticamente o mesmo preço do gasóleo. Se carregarmos 100%... À volta de 7. Em média é isso que vamos ter. Sim. Mas também temos que pensar que o utilizador que está 100% dependente da rede pública já não vai ter um custo médio, vai à procura do custo mais económico. Claro. Okay? Mas essa é a realidade média. E em casa? Em casa, o custo é menos de 50%, é abaixo dos 3 euros. E isso é muito apetecível. Mas isso eu acho de 3 para 9 no máximo não é? Exato. Okay. Mas isso eu acho que está bem passado na opinião. Para já não falar da manutenção do carro, que é incomensuravelmente mais barata. Nós falámos há pouco e é interessante dizer, a ordem de grandeza é um veículo elétrico tem 300 peças, um veículo a combustão tem 3.000 e um plug-in tem 5.000. Muito bem. Eu estou a inventar nos números, está bem? Mas isto é uma ordem de grandeza. É a ordem de grandeza, dá para ver aquilo que são os custos de manutenção. Sim, daí por isso que nós dizemos, e acho que isso fica claro, e acho que os consumidores já percebem, quem possa carregar em casa, compensa. Tem que agora lá está, fazer as suas contas, no fundo, em termos de distância e autonomias. E façam uma reunião no condomínio para forçar a coisa, para chegarem a acordo. Isso o novo regime funcionou muito bem. Sim. É uma das grandes vantagens do novo regime, facilita muito. É óbvio que vamos ter problemas. Nós no condomínio temos problemas, quando lá metemos o veículo elétrico, ainda mais. Temos problemas com tudo. Nós temos problemas com o cão do vizinho, quanto mais agora mas com o está muito carregador. facilitado. O condomínio não pode... o regime jurídico novo facilita ainda mais do que o anterior. Portanto, isso parabéns à DECO Proteste também por esta luta. Elsa, só para terminar, a DECO Proteste
tem ferramentas que podem ajudar na escolha, não é? Há comparadores. Sim, que nós temos em termos de comparador entre veículos. Sim. Portanto, Mas isso também interessa a quem nos está a ouvir. Sim, temos para os elétricos e os híbridos plug-in, e também já disponibilizamos, apesar de ser uma ferramenta europeia, mas para quem esteja mesmo interessado, também ver a parte do impacto ambiental só dos vários veículos. Portanto, existem links, já existem para a maioria dos carros e consegue-se ver porque é o impacto ambiental ao longo de todo o período de vida, seja o motor a combustão, seja o elétrico, e com comparação entre os vários carros, quais é que são melhores, o que é melhor e pior. Depois existem outras ferramentas, como a UV tem, ali a parte do observatório, que vai falar um bocadinho de outras comparações que podem ser feitas. Última oportunidade para dizerem aquilo que queriam ter dito e não conseguiram. É agora ou calem-se para sempre, como se diz nos casamentos. É uma conversa constante. Nós temos que voltar. A mobilidade elétrica cresceu muito nos últimos 10 anos, mas construiu-se muito nos últimos 10 anos, mas os próximos 10 anos vão ser também de construção. Portanto, nós, e de transformação, se repetíssemos isto todas as semanas tínhamos coisas novas novidades, não é? Diogo, alguma coisa? Não, só agradecer o convite mais uma vez e dizer que a minha opinião é que o mais importante é perceber se o consumidor está a ser satisfeito de acordo com aquelas que são as suas expectativas relativamente a estes produtos. E acho que o mais importante é olharmos para isto não como um caminho apenas só com uma tecnologia, mas sim um caminho multi-energias que possa envolver todas as pessoas nesta descarbonização. Multifatorial, se quiser. Como é que não se pode deixar ninguém para trás, não é? É isso mesmo. Exatamente. Muito obrigado aos três, à Elsa, ao Diogo, ao Pedro, por nos terem ajudado a fazer esta reflexão, que é, como diz o Pedro, é uma avaliação contínua e está sempre a mudar. Provavelmente voltaremos aqui a falar disto. Também obrigado a quem nos seguiu. Quem quiser saber mais sobre este tema pode sempre consultar o site da DECO Proteste em deco.proteste.pt/auto/carros-elétricos, e ali pode consultar vários conteúdos sobre a mobilidade elétrica, como o que muda com o novo regime jurídico, os apoios à compra dos carros elétricos, bem como comparadores com os melhores modelos no mercado. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DECO Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. E aponta aí, é o 218-410-858. De resto, de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e também em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso, a produção de Sandra Borges, o som é da Índigo com a sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou o Aurélio Gomes e o Pode Pensar, da DECO Proteste, regressa em breve com mais ideias para consumir.